Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Glória a Deus. Toda a minha família quadrangular, Grande Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, boa noite. Paz seja convosco. Espírito Santo, fala conosco, nós te pedimos e já te agradecemos, pois sabemos que interessa ao Senhor falar conosco. Amém. Meus queridos, o rei Davi tinha uma autopercepção sobre si mesmo, baseada na palavra, e ele tem um salmo extraordinário, e eu, de vez em quando, eu leio esse salmo para eu me situar e rever quem eu sou. Porque em alguns momentos esquecemos de quem nós somos e às vezes nos sentimos derrotados, fracos. E o rei Davi, no Salmo 52, versículo 8, ele disse assim, é como se ele dissesse: quanto a vocês eu não sei, mas quanto a mim, porém sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Um dos 7 símbolos do povo judeu é a oliveira, e a oliveira tem um significado muito forte para eles. E Davi conhecia a oliveira, conhecia a sua floração, a frutificação, o que todo fruto da oliveira iria causar e originar. Tudo que poderia causar a ação das raízes, das folhas, daquela árvore tão admirada por eles, tão útil para aquele povo. E Davi então falou assim: eu sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Porque ele sabia que fora da casa de Deus ele não floresceria. Fora da presença de Deus ele não daria frutos. Porque ele sabia, Jesus um dia disse, e ele sabia que sem Deus nada podemos fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Noé, depois de 1 ano, na arca com sua família, os animais, depois do dilúvio, na esperança de encontrar terra firme, enviou a pomba, que voltou com um ramo de oliveira no bico, trazendo a esperança de uma terra que eles poderiam parar e descer da arca. Eu estou falando com oliveiras aqui hoje? Sabe o que acontece, Edmilson? Viu, pastor Edmilson? Quando alguém te vê lá em Sarzedo, fala assim: ó, tá vindo esperança ali, tem notícia boa, Edmilson está chegando. Não é? Quando você chega, o povo do seu bairro, o povo da sua casa sabe que tem boas notícias chegando, porque você é oliveira verdejante na casa de Deus. Ela tem muitas propriedades. A oliveira, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, antialérgica, diurética, regula a glicemia no sangue, tem propriedade nas folhas, na raiz, na azeitona, o azeite. Aquela azeitona que você joga fora da empada, ela combate câncer e doenças do coração. E ela tem algumas características. A primeira delas: a oliveira dá frutos independente do solo onde foi plantada. Davi tinha o coração de rei no pasto, tinha coração de rei na caverna de Adulão, no deserto, no trono, e até o fim da sua vida ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele era aquele que sabia quem era, enfrentando o leão, enfrentando o urso. Quando parecia que o maior desafio chegou, que era o gigante, não, era apenas a preparação para a perseguição que sofreria por Saul. E Saul não foi o último, depois outros reis vieram, mas Davi sempre vitorioso. Porque ele sabia que onde ele estivesse, ele floresceria, daria frutos, independente do solo. Eu vim aqui para te dizer essa noite, que independente da cidade, do bairro, do vilarejo, lugar rico ou pobre, você vai dar fruto, você vai frutificar. O seu ministério é como a oliveira verde plantado na casa de Deus. E olha só, uma coisa que eu aprendi, meu irmão, pode louvar a Deus, porque isso é a sua história. Olha só, eu já vi, e eu tinha medo no começo do ministério, que eu vi alguém dizendo assim: eu não vou para aquele bairro, é muito ruim, eu quero sair de lá porque aquele bairro não dá certo, aquele povo é difícil. Eu cheguei até um dia
Um pastor conhecido que foi para outro estado e voltou, eu falei para ele e para a esposa, por que vocês voltaram de lá? Ah, não, lá é um lugar difícil, lá é muito catolicismo, muito feitiçaria. Eu falei, meu Deus, lá é o prato cheio, para quem está cheio do Espírito Santo. Como que eles voltaram? Aí eu entendi que não importa o lugar, não importa o ninho, quando o ovo é de águia, vai nascer águia. O ninho pode ser pequeno, grande, feio ou bonito, se é águia, vai dar certo. Ah, meu irmão, olha que interessante, a oliveira, mesmo doente, ela dá novos ramos. Nós, mesmo momentaneamente vencidos, não desanimaremos e sabemos que lá na frente tem uma vitória nos esperando. A oliveira tem um tempo de amadurecimento, mas uma vez que amadurece, dá frutos em abundância. Todo mundo no começo do ministério chega querendo mudar o mundo. Ora, chora, jejua, ele quer todos os dons, eu queria todos os dons, eu queria arrebentar, mas sempre um caminho difícil, sempre pequeno, sempre com vontade de desistir. Mas perseverando, a gente descobre que Deus só vai dar dons específicos, só vai dar um povo para a gente cuidar, depois que estivermos amadurecidos para dar os frutos. E cada um tem o seu tempo. Não caia na maldição da comparação, porque se você comparar a sua igreja com uma menor, você pode ficar orgulhoso achando que você é bom. E se você comparar a sua igreja com uma maior, você pode achar que é pior, e é um pecado você ficar nesse pensamento de achar que você é pior do que os outros. Siga o seu caminho, independente das oliveiras que estão ao seu redor. Espere o seu amadurecimento, que o tempo de frutificação está chegando para a sua vida, para a sua região, para a sua cidade. Confie em Deus e fica firme na presença dEle, porque quando chegar a sua hora, ninguém pode parar os seus frutos. Os frutos da oliveira são azeitonas. Quem é oliveira aqui? Então pergunta para o seu irmão, cadê seus frutos? Olha só, olha o que Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta, o Pai. Todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto. Sabe o que é mais difícil numa caminhada como pastor? Como cristão? Como discípulo? Pastor Edmir, é o tempo da poda. Eu tenho uma oliveira lá em casa, uma vez por ano eu vou podar ela. Eu ganhei. Pastor Johnson, lá em Barbacena, tem um amigo dele que tem oliveiras, me deu uma, está lá em casa. E eu podei ela esses dias. Aí a pastora Eliane, minha digníssima, falou assim: você matou a oliveira. Eu falei, calma, você não conhece a oliveira. Oliveira, quando parece que está morrendo, ela volta mais forte. Assim somos nós, só recuamos para voltar com mais força, para atacar o inferno, só recuamos para nos preparar, só recuamos para voltar mais fortes. E sabe, Jesus está dizendo aqui, que mais importante que as suas realizações, é o relacionamento com o Pai. Porque quando você se relaciona com o Pai, Ele vem te podar. Parece que o mundo acabou, mas não é. É um tempo para você ser fortalecido para a próxima etapa. Deixa eu dizer algo para você aqui, escuta o que eu vou dizer. Muitos inimigos vão se colocar na sua vida. Não, você não está entendendo. Se você entendesse que isso é bênção, tinha dado um glória a Deus. Muitos inimigos vão se levantar, mas você terá vitória. Tem uma outra notícia: depois que você derrotar esse inimigo, outro pior surgirá. Eu estava passando por um tempo difícil, muitos anos atrás, não vem ao caso o que era. Aí eu falei assim, puxa, de vez em quando acho que é bom seguir o conselho de Jesus, né? Se Ele falou, deve dar certo. E eu comecei a orar por algumas pessoas, 3 horas da manhã, 40 dias, que estavam, de certa forma, né, contra mim. 39 noites nada aconteceu, mas na 40ª, eu sonhei que eu estava num banheiro de uma igreja. Um demônio saiu da parede. Nesse sonho, eu nem contei para ele, o Toninho que está lá, Rondônia, estava comigo no sonho, mas era só companhia. E saiu um demônio com o olho na testa, 3 dedos grandes só. E nessa hora, eu coloquei a mão nele, ele caiu no chão, eu falei, quem é você? Ele ficou rindo.
Aí eu falei assim, você é uma legião. E ele falou assim, você nos venceu. Mas agora outros piores do que nós estão vindo. E eu falei, irmãos, porque eu não era pastor local e eu tinha entregado uma oferta de sacrifício aqui nesse altar, pastor Jerônimo. E ele levou meu projeto de vida para Israel naquele ano. E aí eu falei assim com o demônio, então quer dizer que outros piores estão vindo? Quer dizer então que eu fui promovido. De repente eu estava num carro com o pastor Jerônimo, ele falou assim, Stefano, a oferta de sacrifício dá o poder de vencer Satanás. E acabou o sonho. O que acontece? Depois disso, cessou aquele problema que eu tinha. Então se prepare, esse inimigo é forte, o outro vai ser pior. Mas a sua vitória vai ser maior e tem promoção chegando para você. Tem promoção chegando. Relacionamento com o Pai traz realizações. As realizações vêm depois do relacionamento. Ai, pastor, olha como eu canto. Olha, eu tenho uma unção poderosa. Olha como eu prego, você não vai me usar, não. Eu tenho uma unção poderosa. Olha como é que eu danço. Irmãos, eu estou cansado disso. De ver gente que confunde talento com unção. Como diz o meu amigo pastor Cezinha Graciano, está me vendo lá de Sorocaba agora. Ele disse uma vez, não confunda talento com unção. Talento impressiona, mas unção muda vidas. Está cheio de gente talentosa e vazia. E tem gente que você nem ouve falar, está transformando cidades. Porque está lá cheio de unção verdadeira, não tem um talento aparente, mas está famoso no céu com um trabalho poderoso que está fazendo. Quem quer unção aí? Eu só quero saber quem quer unção. Ele está fraco, hein? Se eu falasse quem quer pão de queijo, queijo canastra, dava um glória a Deus mais forte. É porque eu estou falando com os mineiros aqui, viu, irmão? Cada um aí lá na Bahia, isso é uma farinha de mandioca, né? É um vixe, glória a Deus. Eu quero saber quem quer unção. Unção é óleo, não é? É ou não é? Irmão, se você soubesse o que você está pedindo, o óleo, o azeite vem da azeitona, mas para aparecer ela tem que ser esmagada. Quer unção, mas não quer ser esmagado. Quer unção, mas não quer ser submisso. Quer unção, mas não admite uma correção. Quer unção, mas não admite disciplina. Quer falar, mas não sentou para ouvir. Quer mandar, mas nunca obedeceu. Aí fala, eu estou sendo perseguido. Vira a placa. Monta o ministério para daqui a pouco ter divisão lá também. Sabe, eu vou caminhar para o fim aqui. Só vou dizer uma coisa. Não reclame quando for espremido. Jesus não reclamou, ele só falou, passa de mim esse cálice. Porque lá, no Getsemane, no Getsemane, no lugar da prensa do azeite, ele sentiu o que era ser espremido. Mas ele fez isso para que eu hoje pudesse ter unção para pregar a palavra e você também. Lá em Nazaré, eu tive a oportunidade de ver a prensa do azeite. Como é que é? Está lá, a azeitona num cesto, o burrinho vai lá, girando aquela madeira, uma pedra grandiosa vai esmagando aquelas azeitonas, depois, aquele cesto é levado para a primeira, segunda e terceira prensa. Na primeira prensa, o primeiro azeite é o azeite para o templo, porque o primeiro sempre para Deus. Você quer ter sucesso? O primeiro tempo do seu dia é para Deus. A forma como você administra a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua igreja, se você se dedicar, porque buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as outras coisas vão ser acrescentadas, tudo vai acontecer. O primeiro tem que ser para Deus, porque você quer azeite? Então você é instrumento de adoração. Você é instrumento de adoração na casa de Deus e fora da casa de Deus. A segunda prensa é o azeite usado para culinária. Fala comigo, culinária. Aquele povo faminto estava lá ouvindo o sermão de Jesus. E aí eles ficaram curiosos. E agora? Todo mundo com fome. Senhor, vamos despedir essa multidão? Aí Jesus fala assim, não. Dai-lhes voz de comer. Senhor, olha só. Dai-lhes é ordem.
Sabe quando você vai perdendo a fé? Você não cumpre uma ordem mais pela fé. Você quer dar desculpa e inventar uma solução do seu jeito. Não, Senhor, temos aqui um rapazinho com alguns pães, alguns peixes, ou então teremos que ir lá na cidade comprar alguma coisa. Mas Jesus, vocês não estão entendendo. Me dá o peixe, me dá o pão, graças te dou, porque toda multiplicação, prosperidade e sucesso vem depois da gratidão. Deu graças. Quando ele desceu, multiplicação do pão, peixe, Jesus falou: vocês têm que aprender que o mundo está sedento, está faminto, e ao seu redor tem sempre alguém precisando de alimento, e você não tem que chamar alguém, você tem obrigação de ser alimento na vida deles. Dai-lhes voz de comer, lá naquele seu bairro, na sua cidade, na sua família. Você tem o alimento para eles, dá-lhes então voz de comer. Eu estou falando com Oliveiras aqui essa noite. Olha só, nós temos o alimento que o mundo precisa, o pão vivo que desceu dos céus, a água que jorra do trono. Nós temos. Ocupe-se alimentando as pessoas, porque Deus tem prazer em usar gente ocupada. Você não reparou não? Que todo mundo que é ocupado, Deus multiplica o tempo dele. Você reparou que gente à toa não tem tempo para nada? Ah, não, perdão. Tem sim, tempo para dar desculpa. Mas como diz o pastor Eduardo lá de Uberaba, quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Uma vida de desculpas. Enquanto isso, quem está ocupado está recebendo mais função, mais atividade, está produzindo, como diz o pastor Jerônimo, produzindo por 1000 homens. E outra coisa, gente à toa é gente que tem tempo para falar mal dos outros, é gente que tem tempo para te criticar. Irmãos, eu estou olhando aqui, ó. Eu nunca vi pastor Mário de Oliveira. Vou falar aqui dos nossos dinossauros quadrangular. Pastor Jerônimo, Zé das Dores, pastor Geraldo Dias. Está lá, pastor Joaquim Cantagalli. Eu nunca vi esses homens fazer um comentário depreciativo para mim. Sempre puxando a minha orelha para eu crescer. Sempre falando algo, porque é o seguinte: o pior dia da sua vida é quando o seu líder não quer te corrigir mais, ele desistiu de você. Ah, estou cansado de fulano, fica falando comigo. Você está falando porque te ama. Um dia eu estava lá vendo meu pai jogar madeira, pedaço de pau, pedra, para derrubar a manga do pé de manga. Aí me veio uma coisa, olha só, a gente nem repara que essa árvore está aqui, só quando tem manga que a gente começa a olhar para cima. Deixa eu dizer, as pedradas que você está levando e perdendo tempo de se preocupar com elas, elas nunca vêm de cima, é só de baixo. Você não entendeu? Para de se preocupar, não com o que falaram, mas com quem falou. E quem falou não merece a sua atenção. Só quem está acima de você vai chegar e fazer um comentário pesado para você crescer. Essas pessoas vão perder tempo criticando, tentando te barrar, tentando te destruir. Tem alguém comigo aí? Pastor Carlos de Santos Dumont me ligou semana passada. Stefano, como é que está o irmão Leandro? Ele falou, irmão Leandro, tudo bem? Aí conversamos as coisas, olha, é o seguinte, meu irmão, eu estou com 87 anos e meu ministério está começando agora. Eu sempre falo assim, todo ano eu falo que o ministério dele está começando. Ó, nunca levei um problema para o conselho estadual, hein? Porque eu não fui chamado para arrumar problema, nem dividir problema. Eu fui chamado para solucionar problemas. Eu falei, puxa vida, tem que aprender com um cara desse. Eu não levo problemas, eu resolvo problemas. Você é um resolvedor de problemas difíceis. Você tem unção, você tem o azeite. A terceira prensa era o óleo para colocar na candeia, era o azeite para iluminação. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Então que a vossa luz brilhe para que os homens vejam quem é o seu Deus. E terminando, depois que tinha o azeite do templo, o azeite da culinária, o azeite da luz,
aquela maçaroca toda ela misturada, e eles faziam então sabão. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho dito. Que Deus te abençoe. Oliveira verdejante plantada na casa de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.